Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e obrigada ao nosso querido Pai Jacó pelo nosso encontro de hoje. Então, vamos começar pedindo a Leia, por favor, para fazer a leitura de ambientação. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, do livrinho do José Carlos de Lucas, Sempre Melhor, abrindo ao caso, caiu na lição 38, mensagem 38. Um dos nossos maiores problemas espirituais é a falta de fé em nós e em Deus. Se duvidarmos de nós, a insegurança nos dominará e ninguém acreditará em nossas capacidades. A insegurança é como um cupim que vai aos poucos nos devorando silenciosamente por dentro e na hora que temos que demonstrar nossas capacidades e talentos, acabamos falhando, porque nunca tivemos a verdadeira fé em nós. Temos que acreditar em nós mesmos, porque se não fizermos isso, ninguém o fará por nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, querida. Então, vamos fechar nossos olhos, entrar em sintonia uns com os outros e com a espiritualidade amiga. Pensar em Jesus, nosso mestre, nosso guia, que cuida de nós. Graças a Deus. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no Francisquinho, virtualmente, mas sabemos que estamos na casa de Francisco de Paula do Riachuelo. Que as nossas melhores vibrações possam se unir, irradiar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão aqui conosco presentes, aqueles que ainda não puderam chegar, e que hoje tenhamos um encontro lindo de estudo e de fraternidade. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Então, agora a tia Aurora, por favor, pode fazer a leitura do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e damos graças também ao nosso Pai Jacó. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Item 5. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Jesus expulsou do templo os mercadores. Condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, querida. Agora nós vamos passar a palavra para a tia Lili. Ela vai fazer o estudo de hoje. Muito obrigada, querida. Boas vibrações para você. A palavra é toda sua.
Obrigada, tia Ana. Boa noite, irmãs, irmãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e muita gratidão ao Pai Jacó. Que a paz do meigo Rabi da Galileia nos envolva a todos. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estudo. O nosso estudo de hoje será sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 9 a 11 do capítulo 17, Sede Perfeitos. São 3 mensagens das instruções dos Espíritos: os superiores e os inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. E vamos iniciar o nosso estudo com um poema. O poema Deus Conta Contigo, de Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier no livro Antologia da Espiritualidade. Deus conta contigo. Ouço-te às vezes, coração amigo, em torno ao bem, numa questão qualquer. Farei, conseguirei, conta comigo, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas não te alteres a pretexto disso, de segundo a segundo, estrada a estrada, a vontade de Deus é revelada em bondade e serviço. Fita os quadros da gleba campo afora. Tudo que existe, vibra, luta e sente, serve constantemente, dia a dia, hora a hora. De alvorada a alvorada, o sol fecundo, sem aguardar requerimento, garante sem cessar o equilíbrio do mundo de seu carro de luz no firmamento. A fonte, a deslizar singela e boa, passa fazendo bem, descedenta, consola, alivia, abençoa, sem perguntar a quem. Sem recorrer a humanos estatutos, nem a filosofias enganosas, a laranjeira estende os próprios frutos, a roseira dá rosas. O lírio não se ofende nem reclama. Sobre a terra onde alguém lhe deitou a raiz, seja em vaso de estufa ou num trato de lama, desabrocha feliz. Assim no mundo, coração amigo, faze o bem onde for, seja a quem for. Em toda parte, Deus conta contigo na tarefa do amor. Maria Dolores. O capítulo 17, Sede Perfeitos, evidencia a perfectibilidade dos espíritos, a que somos compelidos à medida que evoluímos moralmente pelo exercício do amor e da caridade, em detrimento do egoísmo e do orgulho. Deus conta conosco. Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essas palavras de Jesus se referem à perfeição relativa, que todos os espíritos são capazes de alcançar através da prática do amar os inimigos, de fazer a caridade aos que nos odeiam, de orar pelos que nos perseguem, enfim, através da nossa reforma íntima. O item 9, mensagem intitulada Os Superiores e os Inferiores, instrução do espírito François Nicolas Madeleine, o cardeal Morlot, trata da autoridade. Segundo o dicionário online Caldas Aulete, autoridade em primeira acepção é definida como direito, poder ou prerrogativa de tomar decisões e dar ordens. Diz-nos o espírito cardeal Morlot que a autoridade é concedida por Deus como missão ou prova, podendo a qualquer momento ser retirada, conforme lhe convenha, daquele que dela disponha, pois não constitui uma propriedade ou uma característica do indivíduo. Deus delega a autoridade ao homem como prova ou missão, e todo homem na terra possui uma missão, que sempre será para o bem. Portanto, aquele a quem Deus delegou a autoridade
compete usá-la para o bem de si mesmo e do próximo que lhe esteja subordinado. Assim como a riqueza, aquele que disponha de autoridade deverá prestar contas do bom ou do mau uso que dela fizer. Se sua autoridade contribuiu para o progresso de seus subordinados ou se colaborou para a sua queda, os seus equívocos. Todo aquele investido de autoridade deve ser responsável na utilização de sua influência sobre seus subordinados. Emmanuel, no livro Fonte Viva, pela psicografia de Chico Xavier, nos esclarece. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. Em O Livro dos Espíritos, na questão 273, os Espíritos nos orientam que é uma transgressão à lei de Deus se um superior impuser excesso de trabalho a seus subordinados. Sendo a autoridade uma concessão de Deus a nós, espíritos imortais, aquele que hoje desfrute de posição mais elevada já pode ter sido subordinado e vice-versa. As relações de superioridade e inferioridade só existem na Terra, não aos olhos de Deus, para que somos todos filhos. Lembramos a parábola do devedor implacável ou credor incompassível, em que Jesus nos traz o ensinamento de que devemos ser caridosos e empáticos quando dispusermos de autoridade. Vamos relembrar a parábola do livro O Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. Parábola do devedor implacável. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um homem-rei que quis ajustar contas com seus servos. Ao começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, as crianças e tudo quanto tinha, para que fosse pago. Então, prosternando-se, o servo o reverenciava, dizendo: "Sê longânime para comigo, e tudo te pagarei." O senhor daquele servo, compadecendo-se, liberou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, o estrangulava, dizendo: "Paga, se algo me deves." Assim, prosternando-se, o seu conservo rogava-lhe, dizendo: "Sê longânime para comigo, e te pagarei." Ele, porém, não queria, mas saiu e lançou-o na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, entristeceram-se muito e vieram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, convocando-o, lhe disse: "Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida quando me rogaste. Não devias tu igualmente ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti?" E, irando-se, o seu senhor o entregou aos carcereiros, até que pagasse tudo o que estava devendo. Assim vos fará meu Pai que está nos céus, se não perdoardes de coração cada um ao seu irmão. Se o indivíduo, ao que havia sido delegada a autoridade, deverá prestar contas da utilização de sua posição, ao subordinado cabe a observância da sua posição temporária e obrigações dela advindas, buscando exercer suas funções da melhor forma possível. A doutrina dos espíritos nos ensina que devemos atravessar nossas provas, sejam elas quais forem, com fé e resignação, na certeza de que em nossas lutas cotidianas encontraremos o necessário para a nossa evolução espiritual, conforme nosso merecimento. Passamos então para a segunda mensagem que estudaremos hoje. Vamos antes ouvir uma música, a música Chamado, do Grupo AME. A segunda mensagem que estudaremos hoje é intitulada O Homem no Mundo,
uma instrução do Espírito que se apresentou como um Espírito protetor. Nessa mensagem, o Espírito amigo nos orienta a sempre estarmos conectados a Deus, mesmo na vida comum em sociedade. Podemos dizer também conectados aos bons espíritos, às boas emanações e vibrações. A vida em sociedade nos possibilita exercer o amar ao próximo como a si mesmo, no contato com as pessoas, e podemos externar esse amor de forma jovial e alegre. Não há necessidade de se assumir um aspecto fechado e sisudo para demonstrar que somos cristãos e muito sérios. Nos lembramos de uma música da Igreja Católica que diz: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A alegria do cristão não é vazia, boba, é fundamentada no conforto da boa nova de Jesus, na certeza de seu amor por cada um de nós, por sabermos que onde quer que estejamos, o amor de Deus nos alcança. O Espírito amigo nos diz na mensagem: não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais num arroubo de alma ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Como diz a música, voltamos à terra-mãe que nos abriga. E é necessário que mantenhamos a conexão com o mais alto durante o período que por aqui estivermos, pois o mundo apresenta inúmeras oportunidades de exaltar as ilusões, exacerbando as que ainda alimentamos em nós e, quem sabe, nos fazendo criar tantas outras. Vaidade, orgulho, egoísmo. Escolhemos a música Chamado para iniciar essa parte do estudo, porque Jesus foi um homem de seu tempo. Ele vivenciou um corpo de carne, veio numa família, ou seja, num grupo social. Nasceu em situação de extrema pobreza, viveu em sociedade, na sociedade da sua época, e ensinou da forma que seus contemporâneos pudessem compreender. Jesus ia a festas. Pelo menos a uma, a gente sabe que ele foi. Seu primeiro, entre aspas, milagre foi num casamento, as bodas de Caná, e com bebida alcoólica, um vinhozinho da melhor qualidade. Então, assim, de repente, quem sabe, poderíamos pensar que está tudo liberado? Na verdade, não. Paulo, apóstolo, já nos deixou um lembrete básico, lá na sua carta aos Coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Do ponto de vista material, vivemos numa sociedade que é regida por leis e devemos respeitá-las. Então, não podemos fazer o que nos der na telha, como dizemos popularmente. Além disso, sabemos da lei de causa e efeito. Portanto, nossa responsabilidade aumenta no que diz respeito ao uso do nosso livre-arbítrio. Jesus, homem de seu tempo, se posicionou socialmente e foi ao lado dos mais necessitados, mostrando para quem e por quem veio, sem condenações ou dedos em rixa a quem quer que fosse. Jesus acolheu todos quantos procuravam, sofridos, angustiados, com medo. Jesus os chamava a uma vida mais espiritualizada e conectada com Deus, convocando a todos ao amor e à caridade. Francisco de Paula, nosso patrono, nos ensinou por sua trajetória de vida que não seria isolado que ele seria útil, que praticaria a caridade. O Espírito Protetor, na mensagem, nos orienta. A perfeição
está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Hoje, ser um homem no mundo é, por exemplo, usar a tecnologia para o bem. Mandar uma mensagem confortadora, edificante, de esclarecimento. Manter contato com aqueles nossos afetos que estão distantes fisicamente. Checar as mensagens antes de enviar ou encaminhar, para não disseminar fake news, principalmente no ano de eleição. Ser um homem no mundo é sempre se questionar: o que Jesus faria nessa situação? Certamente, ainda não faremos como ele. Afinal, Jesus é outro patamar. Mas podemos agir o mais próximo possível do que pensamos que ele agiria. Estar no mundo não é perder a conexão com Deus e com o divino da vida, mas colocar Deus e o divino em cada ato de nossas vidas no mundo, nos mundos, que por misericórdia divina viermos a habitar. Encerramos essa parte do estudo com as palavras do Espírito Protetor. Deus é amor. E aqueles que amam santamente, ele os abençoa. Chegamos à última mensagem do nosso estudo, Cuidar do Corpo e do Espírito, de Jorge, Espírito Protetor. Antes, vamos ouvir mais uma música. A música A Alma Sou Eu, de César Tucci. Voltada para as crianças, a música apresenta vários princípios doutrinários que podem ser trabalhados na evangelização infantil, incluindo o conceito de alma e a necessidade de cuidar do corpo. Segundo os Espíritos, na pergunta 134 do Livro dos Espíritos, a alma é um espírito encarnado. Portanto, todos nós encarnados somos uma alma, não temos uma alma. Reencarnamos por necessidade de aprendizado, para nos melhorarmos, ao mesmo tempo que colaboramos para a melhora do mundo que habitamos. Precisamos vestir um corpo material que é adequado ao mundo habitado e às nossas necessidades reencarnatórias, pois a arquitetura do corpo, vamos dizer assim, também faz parte da programação reencarnatória. Esse corpo nos é concedido temporariamente, não constituindo uma posse do espírito, mas está sob a responsabilidade do espírito que o habita. É nosso dever cuidar do nosso corpo físico. Diz-nos o espírito Jorge. Por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. E no item 26 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, encontramos a seguinte orientação do Espírito que se apresentou como um anjo guardião. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal a lei. Conhecemos a história de André Luiz, que por abusos na alimentação, ao desencarnar, foi considerado um suicida indireto. Alimentação balanceada, exercícios físicos, sono reparador, higiene, hábitos saudáveis, como ler, escrever, ouvir música, bater papo, tomar um cafezinho com um afeto, manter bons pensamentos e vibrações,
Tudo isso contribui para manter saudável o nosso corpo e também alimenta nosso espírito com momentos de felicidade. Como nos orienta o Espírito Jorge na mensagem, a perfeição não está em se martirizar o corpo, está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. No livro da Esperança, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nos brinda com as seguintes palavras: és um espírito eterno em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e te ampare no desempenho de tua própria missão. E já nos encaminhando para o fim do nosso estudo, trouxemos mais uma música intitulada Chamado, do grupo Evangelizar é Amar. Quando pensamos em colocar essa música, nos questionamos: 2 músicas com o mesmo título no mesmo estudo? É muito chamado, gente. E aí refletimos que são inúmeros os chamados que Jesus nos faz a todo tempo. Na letra da música Chamado, do grupo Evangelizar e Amar, é como se Jesus estivesse dando um papo reto para cada um de nós. Jesus nos chama para conversar, nos chama para mudar o nosso rumo a todo momento, seja através de um estudo ou de um trabalho na casa espírita, seja através do Evangelho, de uma música, de um poema, de um irmão necessitado, de um momento conflituoso em algum dos ambientes em que estamos, seja através de um momento de reflexão e avaliação da nossa própria conduta frente às adversidades. São muitos os chamados que Jesus nos faz. Atender a esses chamados é escolha nossa, pelo nosso livre-arbítrio. E à medida que vamos aceitando, não resistindo aos chamados de Jesus, vamos nos libertando das ilusões do poder, da autoridade, por exemplo. Vamos percebendo no outro um ser imperfeito como cada um de nós. E vamos nos tornando mais compreensivos, pacientes. E assim vamos melhorando o nosso mundo. Em casa, no trabalho, na convivência em sociedade, no templo religioso. E vamos cada vez mais valorizando o presente, que é uma nova vida em um corpo material. Jesus nos chama a sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Não percamos mais tempo, irmãos. Deus conta com cada um de nós. Muita paz a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, querida, que estudo lindo, né? Difícil controlar aqui as lágrimas, que estudo lindo, gente. Lindo como você, né, tia Lili? Que nós possamos todos aqui sempre ouvir esse chamado diário. De vez em quando a gente escorrega, né? De vez em quando a gente cai, mas Jesus está sempre ali pronto a nos acolher, nos abraçar, sempre dando uma nova chance, que a gente possa aproveitar essas oportunidades, né, gente? Ainda somos imperfeitos, mas caminhamos ali. Temos o exemplo dele. Então, cair, a gente vai cair mesmo, né, queridos? Mas vamos nos levantar sempre e ainda mais nos ajudando assim. O estudo de hoje vem fortalecer a todos nós. E agora nós vamos juntinhos fazer a nossa irradiação para todos os nossos irmãos, né? Para aproveitarmos esse ambiente que foi criado aqui pelo estudo da tia Lili. Então, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Pai de amor e de infinita bondade, espíritos benfazejos, amigos, pedimos agora, primeiramente, perdão pelas ofensas, pelas dores que tenhamos causado aos nossos irmãos e, consequentemente, a nós mesmos. E buscando apaziguar os nossos corações
buscar no íntimo de cada um de nós a presença de Deus, de nosso Pai maior. A nossa ligação, a nossa centelha divina. E possamos abraçar a todos os irmãos, começando por irradiar nos nossos lares, aqueles que estão pertinho de nós, que às vezes esquecemos de olhar, o lugar onde somos mais verdadeiros e acabamos ofendendo com mais facilidade. Que Jesus irradie sua luz, seu amor a todos aqueles que convivem conosco, aqueles que estão em nossos pensamentos, em nossos corações. Que essa luz de amor se amplie aos nossos vizinhos, à nossa comunidade, irradiando todo o nosso planeta, Senhor, iluminando cada canto do nosso planeta, levando consolo àqueles que já não têm esperança. A tua presença, Deus, àqueles que ainda não te conhecem. E que a todos os necessitados, que somos todos nós, seja dado a cada um revigor, um incentivo, para que possamos buscar sempre o melhor caminho, o caminho do bem, da fraternidade e do amor. Graças a Deus. Obrigada, Pai. E agora vamos pedir a nossa irmã Climilda que faça por nós a prece para os desencarnados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai, a gente agora vai pedir para aqueles outros irmãozinhos, aqueles que não têm mais a matéria, mas que muitos deles ainda estão perdidos, ainda estão em sofrimento, ainda estão com dúvidas, sem saber onde estão e sem saber como proceder, né? Às vezes próximo aqueles que ainda estão na matéria, sem entender como eles não se comunicam mais. A gente pede, Pai, a espiritualidade amiga, que envolva esses irmãozinhos na paz, no amor, na compreensão, no entendimento, e que eles possam seguir para receber aquele carinho, aquele amor, e mais para frente estudar. Pedimos também para os nossos parentes, para os nossos amigos, aqueles também que não foram muitos nossos amigos, mas pedimos para todos eles que já estão lá na espiritualidade, que caminhem, que cresçam, e que tire assim as mágoas, as indiferenças do coração, né? Que todos podem caminhar com a paz de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, obrigada, querida. Então, agora está na hora de agradecermos, né, pelo nosso encontro de hoje. A Kênia, por favor, querida, faz a oração por nós. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, no conforto do nosso lar, reunidos, congregados, para mais esse estudo em seu nome. Obrigada a Lili, que nos trouxe esse estudo tão esclarecedor do capítulo 17 do Sede Perfeitos. Que esse estudo nos fortaleça no início dessa semana, que possamos estar com a nossa fé elevada, com a nossa esperança renovada num novo porvir, que não percamos a oportunidade dos chamados de Jesus, todos esses convites que Jesus nos faz carinhosamente, hoje e sempre. Que na próxima semana possamos estar todos novamente aqui reunidos, em nome de Jesus, para mais um estudo do seu Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Então, agora nós podemos dar por encerrado o nosso encontro de hoje, né? Agradecendo a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e também ao Pai Jacó. E esperem só mais um pouquinho para a gente ler o nosso boletim, tá, querido? Só um instantinho que eu tenho que abrir aqui.
O Bazar da Congregação reiniciará suas atividades no dia 2 de agosto. Olha que coisa boa, lá minha boutique vai abrir novamente. Bom, o plano de reabertura da congregação sofreu algumas alterações aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Não mais será exigido o comprovante de vacinação, não é necessário se inscrever para assistir às sessões. Em virtude do aumento dos casos de Covid e de gripe, solicitamos que utilizem máscara nas dependências da congregação e que mantenham o distanciamento necessário. A congregação reiniciou as seguintes reuniões públicas presenciais: terça às 9 horas, às 15 horas e às 20 horas. Quarta às 9 horas no térreo, no segundo andar, e também no Recanto de Sheila. Não, o Recanto de Sheila é o térreo, desculpe, gente. No térreo e no segundo andar. Quintas às 15 horas e às 20 horas. Sexta às 17 horas e domingo às 15h30, todas no salão do segundo andar. Uma nova sessão será reiniciada agora, dia 22 de julho, sexta-feira, às 15 horas. O horário da sessão virtual de quinta-feira aqui do Francisquinho sofreu alteração, retornando o horário inicial, que é de 19h30. A nossa sessão de segunda-feira continua às 20 horas, né, pontualmente. O atendimento fraterno passou a atender presencialmente, acompanhando os horários das reuniões públicas. Livros espíritas, adquira seus exemplares em nosso estande de vendas, localizado no térreo. Torne-se sócio da congregação, contribua com qualquer valor para a manutenção das nossas atividades, principalmente do Lar de Francisco. Procure a tesouraria. Visite o site da nossa congregação e conheça as atividades públicas e virtuais e presenciais realizadas e que constam na página inicial. Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube em diversos estudos doutrinários realizados virtualmente. Médiuns voluntários venham fazer parte do atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato com Mário no telefone 988999931. Clube do Livro Espírita Francisco de Paula, uma maneira de estudar a doutrina espírita e contribuir para a manutenção da congregação e associar-se ao Clube do Livro. Acesse o site da congregação e escolha na página principal a opção para se inscrever e conhecer mais detalhes. Enxoval de bebês a partir do dia 7 de junho, ou seja, já tem mais de um mês, o atendimento às mães voltou a ser de forma presencial. O cadastramento pode ser feito todas as terças-feiras entre as 14 e as 17 horas. Documento necessário ao RG e o cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. As entregas podem ser feitas no horário da congregação, tá? A campanha de inverno solidário, neste inverno doaremos, já estamos fazendo isso, cobertores às crianças da evangelização e às crianças dos assistidos. Doações podem ser feitas através de depósito em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 971339513, ou, se preferir, pode comprar o cobertor e entregar na congregação. A nossa campanha de cestas básicas é permanente. Nós entregamos mensalmente para as crianças e para as famílias assistidas. A doação para as cestas pode ser feita através de depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, mandando o comprovante para o WhatsApp 997866525, ou, se preferir, diretamente na congregação com a doação também, tanto em dinheiro na tesouraria como de qualquer alimento, tá? Aqui a gente coloca preferencialmente feijão, arroz, café e leite em pó, mas qualquer alimento é bem-vindo. E o Lar de Francisco, nossos idosos continuam necessitando de terapeuta ocupacional para atender em qualquer horário, combinar.
E agradecemos a doação de gaze, algodão, atadura, pomada Dessane, fraldas geriátricas tamanho GG, XG, preferencialmente da Big Frau, mas é por causa do tamanho, pode ser qualquer uma de tamanho maior, tá? Sendo de outra marca. E luvas de látex tamanho M e G, roupa íntima G e G, feminina e masculina. Esparadrapo micropore. Entregas na congregação ou no lar de Francisco, na rua Filgueiras Lima. Se for no lar, é entre 10 e 16 horas. Muito obrigada, queridos, pela paciência de ficarem, de ouvirem, né?